bom pra crescer. Quebrar. Embaixo também. A tampinha chegando só batendo. Vamos lá, silêncio, presta atenção que a gente vai terminar esse conteúdo hoje. Quebrar você pega uma. Então, embriologia e histologia do periodonto, certo? Repara. Vamos só relembrar o que é periodonto. Já falei umas 40 mil vezes pra vocês, mas vamos mais uma vez. Peri, significa ao redor, né? E odonto significa dente. Então, periodonto é tudo que está ao redor do dente. E aí eu vou ter dois tipos de periodonto. Eu vou ter o periodonto de proteção, que tem pouquíssimos livros que chamam de periodonto marginal. E o periodonto de sustentação, que alguns livros também chamam de inserção. O periodonto de proteção é composto por apenas uma coisa, a gengiva do paciente. O de sustentação e inserção é composto por três coisas, cemento, ligamento e osso alveolar. Preste atenção uma coisa, tem gente que pensa que cemento faz parte da raiz do dente. Não faz, tá? O cemento ele faz parte do periodonto. Ah, professora, mas quando a gente tira um dente, o cemento vem junto. Vai, mas não por conta disso, ele é um tecido do dente. Ele não é. Ele tem, inclusive, outra origem embrionária. Porque a gente sabe que a polpa, a dentina e o esmalte vem do germe dental, né? Já a parte do periodonto todinho vem de onde? Vem do folículo dentário, que é o que está rodeando o germe dental, certo? Então é completamente diferente. O cemento não é um tecido que faz parte do dente. O cemento é um tecido do periodonto. Que periodonto? De sustentação. Fechou? Aí vamos lá. As estruturas do periodonto. Vê. Vou levantar aqui. Acho que não ficou muito bom. Nossa, ela tá muito clara, né? Aí o mal vai pra... Gengiva marginal livre. A gengiva marginal livre é essa gengiva que está pertinho do dente, certo? Logo assim, e que nesse esqueminha, ó, tá representado aqui, ó, de roxinho, mais escuro, certo? Aí logo depois, a gengiva inserida é a que vem acima da marginal, ó. A marginal é só essa aqui, ó. Aí acima da marginal eu vou ter a gengiva inserida, que aqui está representada por essa região aqui de rosinha. Depois da gengiva inserida, aí o que é que eu vou ter aqui nesse desenho? Eu tenho uma parte representando a coroa do dente, né? Aí aqui no esquema, a coroa do dente está aqui, ó. Certo? Porque o periodonto, a gengiva não está protegendo aqui essa coroa, né? Então, ó, a coroa do dente está aqui, a gengiva inserida, marginal aqui, a inserida depois. Coroa do dente aqui, marginal aqui, inserida aqui, ok? O que é que a gente tem também? A gente vai ter agora a parte de periodonto de sustentação. Então, eu tenho osso, vai estar representado aqui, certo? Eu tenho ligamento periodontal, que está representado aqui nessa região, esses tracinhos são os ligamentos periodontais. Em verdinho, o que é que eu tenho aqui? Cemento. Isso aqui é o quê? A raiz do dente. Vocês conseguem entender? Então, ó, aqui eu tenho um dente, a raiz e a coroa dele, ok? Aí na raiz do dente, qual é o tecido que vem cobrindo essa raiz? O cemento. Quem parte desse cemento para o osso? Ligamento periodontal, unindo esse osso ao cemento. Aí quem está cobrindo protegendo, né, essa coroa do dente, essa região aqui? Quem está protegendo? A gengiva marginal e a gengiva inserida. Todo mundo entende? Então aqui eu tenho todos os componentes do periodonto. Não pode ficar, não falou, não tem. Ela fica em pé sem centro, não dá.
pouquinho melhor, eu acho, né? Do periodonto de proteção, dá pra ver melhor. Então eu tenho o dente do meu paciente, a coroa do meu paciente, e aí eu vou ter essa região aqui, ó, formando um Vzinho entre os dentes, que eu chamo de gengiva interdental ou papila interdentária. Acima da coroa dos dentes eu tenho um pedacinho de gengiva, como se fosse um colarinho assim de gengiva, que eu chamo de gengiva marginal ou gengiva marginal livre, né? Acima da gengiva marginal livre, quem é que eu tenho? A gengiva inserida, não é? Quem eu tenho acima da gengiva inserida? Eu tenho uma linha que eu chamo muco gengival, que é o encontro da gengiva inserida com a mucosa alveolar. Quando você estiver na sua casa, faça seu espelho, ó. Aí você vai ver, você tem a gengiva pertinho do dente, que é a marginal, acima a inserida, e aqui, ó, nessa região mole, cheia de vasos, é a mucosa alveolar. Ela é bem molinha, ela não é inserida, presa no dente, certo? E aí, a união da gengiva inserida com a mucosa alveolar, você vai ver, olha o espelho na sua casa, você vê uma linha assim, ó. Essa linha eu chamo de muco gengival, que é o encontro da gengiva inserida com a mucosa alveolar. Todo mundo entende isso? E aí aqui, ó, só mostrando a gengiva marginal livre, está representada aqui pelo roxinho. A gengiva inserida está representada aqui pelo rosinha. Então, temos o periodonto de proteção. Fechou? Obrigada. O de sustentação. Aqui a gente tem um dente, a raiz desse dente está inserida no periodonto de sustentação. Se eu pegar esse pedacinho e der um zoom, aí eu vou ver isso aqui, ó. Osso, ligamento periodontal e o cemento cobrindo a raiz. Conseguem entender isso? Então, minha gente, ó, por que tem esse nome sustentação? Porque é isso que sustenta o dente firme na boca. Tá? Então, o que é que sustenta? Comida. O que é que sustenta esse dente? Ligamento periodontal, osso e cemento. Certo? Então, é desse jeitinho aqui. O osso está aqui, os ligamentos periodontais estão aqui e o cemento cobrindo a raiz está aqui. Então, partindo do cemento que está cobrindo essa raiz, tem esses ligamentos que grudam no osso. Aí o dente fica firme, certo? E esses três tecidos, né, que fazem parte, essas três estruturas que fazem parte do periodonto de sustentação, é o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. As doenças periodontais relatam basicamente esses componentes. Na verdade, não. A doença periodontal, ela se divide em duas. Tem uma que ataca só o periodonto de proteção, que é a gengivite. A gengivite é só na gengiva. E gengiva é periodonto de proteção. Se esse paciente não cuida dessa gengivite, aí ela progride. Aí ela vem para o periodonto de sustentação. Aí eu não chamo mais de gengivite, eu chamo de periodontite. Aí a periodontite, sim, vai atingir somente esses três tecidos, certo? E aí é bom a gente diferenciar, porque às vezes a gente tem assim, doença periodontal, aí a pessoa bota na cabeça que é só periodontite, por causa do nome. Mas periodontite é a que vai atuar no periodonto de sustentação. A doença periodontal que atua na proteção é a gengivite, certo? Aí esses três tecidos formam um periodonto de sustentação e esses três tecidos, eles se formam na mesma hora. Não é assim, ó, primeiro se forma o cemento, depois se forma o ligamento, depois se forma o osso. Não, se forma tudo junto, lá na hora da embriologia e da histologia, tá? Aí vamos lá, vocês lembram desse pessoal? Vocês vão ver ele já já. Fala, deixa eu mandar mensagem pro Jadiel, que ele ficou de me mandar o formulário para eu reservar o laboratório e não mandou. Mas ele vai, então simplesmente vai subir. Jadiel tá corrido. Tá o quê? Tá não, hein? Corrido demais. Ah, ele disse que tava horrível hoje. Não,
Já tu esqueceu de me mandar o formulário para reservar o laboratório e eu esqueci de confirmar contigo. Ei, eu queria subir com os meninos 11h30. Vou tomar Vamos lá. Então, esse pessoal aqui, ó, a gente chama, né? Vocês lembram que na odontogênese a gente tem várias fases, né? Botão, capuz, campânula, coroa e raiz, não é? E aí lá na fase de capuz a gente tem essa imagem, certo? E aqui nessa região, o que é que a gente tem? A gente tem a papila o germe dentário, né? O germe dentário ele vai ser dividido em órgão do esmalte e papila dentária. Então essa região aqui, ó, é papila dentária que depois vai virar polpa e vai virar dentina. E essa regiãozinha aqui eu tenho órgão do esmalte, que vai ter o epitélio externo, interno e o retículo estrelado. Então, isso aqui com isso aqui é o germe dental. E envolvendo o germe dental, quem é que eu tenho? O folículo dentário. Então, é o folículo dentário que está aqui envolvendo o germe dental, que vai dar origem ao periodonto de sustentação. Porque primeiro a gente vai estudar a formação do periodonto de sustentação. Certo? Pode passar. Olha aqui, ó. Primeiro tecido que forma o periodonto de sustentação. Como é que o cemento ele é formado? Vejam lá as características do cemento. É um tecido conjuntivo mineralizado, certo? Ele vai recobrir a dentina radicular, né? Se adere firmemente à dentina radicular. Ele não é uma estrutura que faz parte do dente, ele não é uma estrutura dentária, ele é uma estrutura do periodonto. Tá? Ele é um tecido avascular, não tem vasos sanguíneos. Ele vai ser nutrido pelo tecido conjuntivo de onde? Dos ligamentos periodontais. Ele não tem vasos sanguíneos. Ele é um tecido que ele é mais fino na região cervical da raiz do que na região apical. Então, ó, aqui tá, esse meu dedo é a raiz de um dente, certo? A raiz todinha. Essa parte aqui, ó, da unha, é a parte da raiz que vai encostar na coroa. E essa parte aqui vai chegar até o fim, né? Até o fundo da raiz. Aqui nessa região, perto da coroa, o cimento ele é menos espesso, ele é mais fininho. Aí quando ele vai em direção ao ápice radicular, ele vai ficando mais grosso, uma camada mais grossa, tá? Então é assim que a gente tem esse cemento. Ele é, como eu disse, um tecido conjuntivo mineralizado, vai ter algumas células nele, cementoblastos, vai ter matriz orgânica e, ó, o mineral dele é também hidroxiapatita, como sempre, tá? E tem também na matriz orgânica dele colágeno tipo 1. Murilo e Daniel. Certo? Todo mundo entende? Fechou? Então, lembrem disso. Cemento ele é um tecido que ele é do dente ou do periodonto? Ele tem vasos sanguíneos? Quem é que vai fazer a nutrição dele? Tecido conjuntivo do ligamento periodontal. Ele é um tecido orgânico ou mineralizado? Mineralizado. Qual é o mineral? Hidroxiapatita. Tá? O colágeno faz parte da parte orgânica dele. Ele tem células cementoblastos e cementócitos. Tá? Aí, como ocorre essa cementogênese? Eu já mostrei isso aqui para vocês no passado, para explicar para vocês como era formada a dentina radicular. Lá na fase de raiz da odontogênese. Eu disse assim, ó, a gente tem uma alça, lembra? Essa alça, nessa região existe uma proliferação celular e aí se transforma na bainha de Hertwig. As células da bainha de Hertwig fazem a indução dos odontoblastos a formar a dentina radicular. Aí, quando essa dentina radicular é formada, essas células da bainha de Hertwig perdem sua função. Aí se transformam em quê?
restos epiteliais de malacéis. E aí, ó, vê um detalhe. Vocês estão vendo que aqui essa alça cervical, ela tá toda fechadinha, né? Aí as células daqui viraram bainha de reto e começaram a estimular a dentina a ser formada. A dentina, quando ela é formada, o que é que ela faz? Ela vai formando, as células da bainha de reto perdem sua função. Aí elas se transformam em quê? Restos epiteliais de malacéis. Aí vocês estão vendo que aqui é contínuo e aqui é separado, tá separadinho os espacinhos. Esses espacinhos são importantes para a formação do semento. O que é que vai acontecer? O fato disso aqui estar aberto vai fazer com que os odontoblastos aqui da dentina entrem em contato com o ectomesênquima que está aqui ao redor. E isso vai induzir as células ectomesenquimais a se diferenciar. Diferenciar em quem? Se transformar em quem? Em sementoblasto. Para formar o semento dental. Que vai cobrir o dente, né? O semento que vai cobrir o dente. De novo. Então, eu estou falando da fase de raiz, né? Na fase de raiz, o que é que eu tenho? O surgimento da alça cervical. Aí o que acontece na alça cervical? Uma grande proliferação de células que passam a se chamar bainha de Hepburn. Qual é a importância da bainha de Hepburn? Importantíssima. Ela que vai fazer as células, né, da bainha de Hepburn que vão induzir os odontoblastos da dentina que está aqui na raiz, né, a formar essa dentina na raiz. Para entender? Porque na coroa ocorre aquela indução simultânea para ameloblasto, que vai fazer com que surja o odontoblasto surge, aí faz com que o ameloblasto se transforme em ameloblasto, aí forma um esmalte, depois, né? Aquela indução simultânea na coroa. Só que na raiz não acontece indução simultânea porque não tem esmalte, não tem pré-ameloblasto. Aí como é que essa dentina vai surgir na raiz? Do nada? Não. Quem é que vai induzir esses odontoblastos que estão na região da raiz produzir a dentina? As células da bainha de Hepburn. Aí quando ela faz essa indução, que a dentina radicular é toda formada, e agora tem um dentina aqui na raiz do meu dente, aí essas células perdem a função. A bainha de Hepburn não precisa mais atuar. A dentina não já foi formada, né? Aí o que é que ela faz? Ela se transforma em restos epiteliais de malacéis. Esses restos epiteliais de malacéis, eles não ficam grudadinhos como as células da bainha, ficam afastados. Esse fato de ter esse afastamento faz com que essa dentina que foi formada aqui, ela consiga entrar em contato com o ectomesênquima que está aqui. Toda vez que eu falo em mesênquima, eu digo para vocês, se vocês escutarem a palavra mesênquima, saibam, é um conjunto de células que são capazes de se transformar em qualquer outra célula. Então, ó, como o odontoblasto entra em contato com esse ectomesênquima, o que é que ele faz? Ele induz as células do ectomesênquima a se diferenciar, a se transformar em outra. Que outra? O sementoblasto. Aí o sementoblasto vai formar quem? O semento. Pode passar. Acontece assim, ó, a dentina, né, que está aqui já formada, certo? Tem odontoblastos nela. Aí agora aqui eu tenho restos epiteliais de malacéis, não tenho mais bainha de Hepburn. O resto epitelial de malacéis, ele é separadinho, assim, não é compacto como a bainha de Hepburn. Aí sobra espaços, né? Esses espaços que sobram, o que é que trazem? Fazem com que esses odontoblastos que estão aqui entrem em contato com essas células aqui do ectomesênquima. Aí isso vai fazer com que esses odontoblastos induzam essas células do ectomesênquima a se transformar em três coisas, né? Sementoblasto, que vai formar o semento, osteoblasto, que vai formar o osso, e fibroblasto, que vai formar os ligamentos periodontais. Então, por isso que eu disse para vocês, os três componentes
periodonto de sustentação, eles são formados ao mesmo tempo. Logo após o quê? Logo após a formação da dentina radicular. A dentina radicular foi formada através da indução das células da bainha de Heffter. Pronto, depois que ela se forma, aí ela que vai induzir, através desse contato aqui com o ectomesênquima, os odontoblastos que estão aqui nela, vão induzir essas células do ectomesênquima a se diferenciar. Quando a gente diz assim, uma célula se diferenciou, é porque ela se transformou em outra. Em que outra que essas células ectomesênquimais vão se transformar? Em 3 outras, ó. Cementoblasto, que vai formar o cemento, osteoblasto, que vai formar o osso, e fibroblasto, que vai formar o ligamento periodontal. Então, se eu perguntar para você como é formado o periodonto de sustentação, quem são os componentes? É você. Ligamento periodontal, osso alveolar, cemento. Aí eu disser para vocês como que ele é formado, aí você vai dizer a partir da formação da dentina radicular. Aí se eu disser para você como é que a dentina radicular é formada, aí você vai dizer a partir da indução das células da bainha de Heffter. Aí depois que essa dentina é formada, o que é que ela faz? Os odontoblastos dela induzem as células ectomesenquimais a se diferenciar. Em que? Em 3 outras células. Cementoblasto, que forma cemento. Osteoblasto, que forma osso. Fibroblasto, que forma as fibras do ligamento periodontal. Então, toda vez que você escutar assim, ó, blasto, ameloblasto, é uma célula que forma um esmalte. Odontoblasto é uma célula que forma dentina. Não é? Cementoblasto é uma célula que forma cemento. Osteoblasto é uma célula que forma osso. Fibroblasto é uma célula que forma as fibras do ligamento periodontal. Então, toda célula que ela é blasto, é que ela forma alguma coisa. Tá? Então, ó, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Por isso que eu digo que esses 3 tecidos se formam simultaneamente. Tá? Aí o cemento, né? Tá aqui, ó, as célulazinhas vão começando a secretar a matriz do cemento e depois esse cemento vai ser mineralizado, tá? Os tipos, né, de cemento. E ainda um detalhe, o cemento, né, ele vai ter ali, naquela região, algumas fibras chamadas, aliás, desculpa, ali na região do cemento, quando o cemento é formado, e também no osso alveolar, preste muita atenção nisso, tá? Porque o aluno confunde tudo aqui. Ó, todos 3 são formados ao mesmo tempo, né? Cemento, osso, ligamento. Aí, quando esse cemento, quando esse osso e quando esse ligamento está sendo formado, acontece uma coisa. É formada essas fibras aqui, ó, fibras de Sharpen. Fibra de Sharpen não é a mesma coisa de ligamento periodontal. É assim, ó. Vem aqui, Luna, vem aqui ali. Pra gente fazer uma coisa. Eu sou o ligamento periodontal. Luana é uma fibra de Sharpen e Eline também. Luana tá no cemento, Eline tá no osso alveolar. E eu sou o ligamento. Então, ó, pego Luana e eu pego Eline. Eu sou o ligamento. Numa ponta do ligamento tem uma fibra de Sharpen, na outra ponta do ligamento tem outra fibra de Sharpen. Essa fibra de Sharpen fica dentro do osso alveolar, essa fibra de Sharpen fica dentro do cemento. Entenderam? Então, ó, o ligamento está unido nas pontas pelas fibras de Sharpen. E uma fibra de Sharpen está dentro do osso, a outra está dentro do cemento. Entenderam como é? E essas fibras de Sharpen são formadas quando esses tecidos estão sendo formados. Por quem? Quem é que forma essas fibras de Sharpen? Os fibroblastos. Ficou claro? Então, fibra de Sharpen não é ligamento periodontal. Ele está nas extremidades do ligamento. Uma parte dentro do osso, outra parte dentro do cemento. Ficou claro? Então, é como se eu tivesse aqui, eu sou o ligamento periodontal. Para eu me ligar no osso, eu me ligo a uma fibra de Sharpen que se liga no osso.
Para eu me ligar no cemento, eu me ligo numa fibra de Sharp que se liga ao cemento. Entenderam? E essas fibras de Sharp, assim como eu que sou ligamento, todas três são formadas pelos fibroblastos. Todo mundo entende isso? Então, quando vocês encontrarem assim nos estudos, fibras de Sharp, aí tem gente que diz assim, é um tipo de ligamento periodontal. Não. É um tipo de fibra do ligamento periodontal. Também não. Ele está nas extremidades do ligamento, tá? Unindo uma parte dele, né, dentro lá do osso, outra parte dele das fibras de Sharp dentro do cemento. Aí se une o ligamento, ó, e fica todo mundo preso, certo? Aí o povo confunde, por quê? Porque quem forma as fibras do ligamento periodontal são os fibroblastos. Aí como eles também formam as fibras de Sharp, aí o povo pensa assim, é um tipo de fibra do ligamento. Não é, tá? Tá na extremidade de todas as fibras do ligamento. Ficou claro? Pronto. Então, no cemento, eu tenho dois tipos, ó. Eu tenho um cemento que fica no terço cervical do dente. Esse cemento, ele é acelular, não tem células, e ele é menos espesso, tá? Então, aqui, vamos dizer que isso aqui seja a raiz do dente, aqui vai estar a coroa. O cemento que fica nessa região aqui, perto da coroa, ele é um cemento que está no terço cervical, que não tem célula e que é menos espesso, certo? Pode passar. Aí aqui eu tenho também o cemento do terço médio e apical. Aí esse cemento ele tem células, ele vai ter várias fibras de ligamento periodontal unidos a ele e ele é mais espesso. Ficou claro? Porque aqui no cervical, né, no cemento cervical só tem um tipo de fibra de ligamento periodontal nessa região. Aqui não, aqui tem várias. Tem fibras horizontais, fibras oblíquas, fibras apicais. Aqui não, a gente só tem fibras cervicais. Certo? Então, no cemento cervical, o que é que eu tenho? Ele é menos espesso, ele é sem células e ele não tem fibras mistas. No terço médio, no terço apical, eu tenho o cemento mais espesso, mais grosso, tá? Com células e com vários tipos de fibras do ligamento periodontal se unindo às fibras de Sharp dele. Tá? Passa aqui. Poxa, eu repeti. Sem querer. Aí aqui, ó, ligamento periodontal. Então, o ligamento periodontal, ele é formado na mesma época do cemento, só que o cementoblasto forma um cemento, o fibroblasto forma as fibras de Sharp e um ligamento periodontal. Vão ter vários tipos, minha gente, ó, vários tipos de ligamentos periodontais. A gente vai aprender esses nomes todos lá na pério. A gente vai na pério, no quinto período, aí é chatinho lá, porque a gente volta tudo pra cá, ó. Aí lá nessa parte lá na pério, aí eu vou dizer, ó, a gente tem uma fibra de ligamento que se chama oblíqua, a gente tem uma fibra de ligamento que se chama apical, uma que se chama horizontal, uma que se chama interdental. Eu vou mostrar todas as fibras para vocês. Mas agora eu só quero que vocês saibam que as fibras estão nessa região radicular, fazem parte do periódono de sustentação, são formados a partir do folículo dentário, né? Como indução da dentina, né, que faz aquelas células ectomesenquimais se transformarem em fibroblastos. Ó, os restos epiteliais de Malassez, eles continuam aqui para sempre, dentro dos ligamentos periodontais. A bainha de Hertwig, ela desaparece, né? Os restos epiteliais de Malassez, eles continuam aqui. E aí eles ficam se diferenciando em células, ficam se diferenciando em osteoblastos, em cementoblastos, enfim, eles ficam ali ainda, tá? Aí tem até paciente que ele tem algum cisto, alguma coisa, porque esses restos epiteliais de Malassez se transformam em cistos às vezes. Mas não é todo paciente não, é um outro, tá? Então, bainha de Hertwig desaparece, mas restos epiteliais de Malassez, eles ficam lá nos ligamentos periodontais, tá? Se transformando em outras células, quando precisa. Passar. Aí o ligamento periodontal, isso aqui é uma lâmina histológica, só para vocês verem, ó. Tá o cemento aqui, tá o osso alveolar aqui, e aqui no meio um monte de ligamento periodontal.
Aí vocês percebem que as células, elas são achatadas, ó, parecendo fibras musculares, né? Porque elas são fibras, são fibroblastos, certo? E vão estar aqui, né, entre o cemento e o osso, se unindo ao cemento e ao osso, por meio das fibras de Schaeffer, né, que a gente tem aqui, certo? Aí a gente vai ter muita fibra colágena nesses fibroblastos, tá? Ele tem muitas funções que a gente vai ver lá na pele também. Só que por enquanto eu quero que vocês saibam apenas uma. Ele é amortecedor de forças mastigatórias. Então, a gente precisa desse amortecedor porque uma força de uma mastigada é muito forte. São toneladas que a gente move, né? E quanto mais a gente tenta morder com mais força, por exemplo, a gente precisa morder com mais força a gente faz. Né? Um alimento mais duro, eu vou fazer mais força. Então, essa mastigação, né? Ela precisa, essa força que eu faço nos meus dentes, ela precisa ser amortecida. Se o dente não tivesse esse amortecedor, a gente fraturaria nossos dentes quando a gente fosse morder. Porque apesar do esmalte ser o tecido mais duro do corpo, mas a gente só tem uma camada fina ao redor dos dentes, certo? Então, por isso que não resiste. Então, se eu não tivesse ligamento, rapidamente nosso dente quebrava tudo. Tá? Porque ele amortece forças mastigatórias. Ele vai dissipando as forças da mastigação. Tá? É igual o amortecedor do carro. Serve para amortecer a força que a gente faz também quando caminha, quando passa uma coisa, né? Então, o amortecedor ele faz aquele balançado para o carro aguentar. A mesma coisa os dentes. Só que quem é o amortecedor dos dentes? O ligamento periodontal. Ele não é tecido mineralizado, ele é tecido conjuntivo frouxo. Ele também é ricamente vascularizado e ricamente inervado. Inclusive é ele que faz a nutrição do cemento, do cemento. Tá? Então a gente não tem uma parte do cemento que é a celular, não é? Quem faz essa nutrição? Quem faz essa nutrição dele é o ligamento periodontal. Eu disse para vocês que o cemento, ele é sem vasos, né? Ele é avascular. Então, quem é que vai levar a nutrição para lá? Ligamento. Então, duas funções que eu dei do ligamento, ó. Nutrição dos ligamentos do cemento, tá? E amortecedor das forças mastigatórias. Quando a gente estiver lá na frente império, tem mais duas funções. São 4 as funções do ligamento, tá? Aí o osso alveolar, para a gente terminar. O osso alveolar, a gente sabe como é que ele foi formado. Lá na época da formação da dentina da raiz, a bainha de Hecke induziu os odontoblastos a formar aquela dentina. Depois a bainha de Hecke desaparece, porque ela não tem mais função, e se transforma em restos de malacéis. Os restos de malacéis são separados, né, as células umas das outras, permitindo o contato dos odontoblastos daquela dentina com as células do ectomesênquima. Esses odontoblastos induzem as células do mesênquima, do ectomesênquima, a se transformar em várias outras células. E quem são as células importantes aqui? Cementoblasto, que formou o cemento. Fibroblasto, que formou o ligamento. E osteoblasto, que formou o osso alveolar. O osso alveolar, né, ele vai se dividir em 3 partezinhas. Ó, vê. Essa parte aqui que forma a base, tanto de maxila como de mandíbula, eu chamo de osso basal. E tem a parte desse osso onde a raiz do dente está encaixada, que eu chamo de processo alveolar. E a região do processo alveolar que está em contato com a raiz, eu chamo de osso alveolar. Deu para entender? Isso é muito importante, sabia? Para a odontologia. Porque, ó, essa região aqui maciça de osso, assim como essa região aqui, ó, maciça de osso, aqui acima, assim. Isso aqui é osso basal. Aí lembra que lá em anatomia tinha a parte do osso da maxila e essa região aqui a gente chamava de processos alveolares. Aqui também, não era? A gente chamava de processos alveolares.
porque é justamente onde o osso está inserido. Aí tem aluno que ele fica, meu Deus, eu não entendo o que é processo alveolar e o que é osso alveolar. O osso alveolar é essa parede interna aqui, ó, do processo, que está em contato com a raiz do dente. É onde, né, os ligamentos vão se fixar. Ficou claro? Aí olha que detalhe bacana. Esse osso basal, vocês estão vendo o dente está inserido nele? Tá? O que é que vocês acham? A raiz está dentro do osso basal ou está dentro do processo alveolar? Dentro do processo alveolar, não é? Aí se esse paciente perde esse dente, esse osso não existe mais. Aí é por isso que quando a pessoa envelhece, né, ela vai ficando com uma face encurtada, aquele aspecto de bruxa, né, o queixo vai pra frente, a ponta do nariz baixa. Por quê? Porque ela perde esse osso aqui todinho, ó. Porque o processo alveolar, juntamente com o osso alveolar, só existe se tiver dente. Se não tiver dente, ele começa, ó, a reabsorver. Aí o paciente fica só com o osso basal. Aí quanto mais velho o paciente vai ficando, mais o processo alveolar ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Aí quando chega, às vezes o velhinho ele tem quase nada de osso. Aí a gente vai fazer uma prótese. Aí a gente tem dois problemas. Nem dá para fazer um implante porque ele não tem osso, nem dá para fazer uma prótese porque ele não tem osso. Entendeu? A gente até faz a prótese, mas a gente diz assim para ele, vai ter que usar corega. Porque não tem como segurar, não tem que segurar. Nem pra implante. Para implante, dependendo da idade, eu vou fazer enxerto. E também dependendo da técnica, porque às vezes tem umas técnicas modernas, ou foco, só são 4 implantes, enfim, eles vão dando um jeitinho e às vezes conseguem fazer. Aí às vezes faz um enxerto, dependendo da idade, porque assim, tem coisas que, por exemplo, o paciente ele tem 70 anos, ele é jovem. Hoje em dia é considerado um paciente jovem. Paciente de 75, sem comorbidade, é jovem. Agora o paciente de 89 anos, 90 anos, 96 anos, com comorbidade, aí a gente já pensa se a gente vai ou não fazer esse implante nesse paciente. Né? Mas se for um paciente saudável, um paciente que ainda tem uma expectativa de vida grande, porque a gente, às vezes, por exemplo, o paciente tem 100 anos, então fazer um implante paciente de 100 anos, vai viver mais 10 no máximo. Aí você avalia isso, entendeu? Será que vale a pena submeter esse senhor a uma cirurgia para ele ficar só mais 10 anos, já viveu 60 sem dente? Faz uma prótese que cola com corega, você tá entendendo? Então assim, a gente vai avaliando os benefícios de fazer aquele procedimento do paciente. Mas, quanto mais tempo ele ficou sem aquele dente, menos osso ele tem. Porque o processo alveolar só existe, e o osso alveolar também, se tiver. Aí lembre sempre disso. Muita gente confunde o que é processo alveolar e o que é osso alveolar. O osso alveolar é essa parede interna, essa parte amarelinha aqui do esquema, tá? É uma parte do processo, essa parte de dentro, tá? Aí, esse osso basal, que tá aqui em verdinho, ele é formado na 6ª semana de vida intrauterina. Ele não tem interação com o germe dentário, né? Ele não vem do germe dentário, ele vem do folículo dentário, tá? Porque todo mundo pensa assim, ah, não, porque é coladinho, é ali perto do... Não, ele não vem do germe dentário, ele vem do folículo dentário, tá? E geralmente ele começa a ser formado, né, ali, os primórdios, né? Na fase de gigotão. Pode passar. Aí a gente tem aqui, quando eu digo na fase de botão, é o folículo dentário. Ele começa a ser formado na fase de botão, né? O osso não. Aí aqui, o que é que a gente tem? O processo alveolar faz parte, né? O osso alveolar faz parte dele. Ele vai ser começado a se desenvolver aí já na fase de campânula, igual aos outros. E ele é formado ao redor, o folículo, né? É formado ao redor do germe dentário. O osso alveolar vem do folículo dentário, a gente já sabe disso. Ele é a parede
alveolar eu vou ter osteoclasto, osteoblasto e osteócito. E vai ter fibra de Sharp, que a gente comentou o que é a fibra de Sharp, né? Aí, ó, uma pergunta. Tem fibra de Sharp no osso basal? Não. O osso basal, ele se liga ao dente. Então, não faz sentido eu ter fibra de Sharp no osso basal. Só faz sentido eu ter fibra de Sharp no osso alveolar. Eu não posso nem dizer que a fibra de Sharp está no processo alveolar, porque o processo alveolar tem muita coisa, né? É só no osso alveolar. Volta. Ó, aqui é processo alveolar. Tem fibra aqui? Não. Só vai ter fibra no osso mesmo alveolar, que é o que vai estar em contato com o ligamento periodontal. Tá? Pode passar. Pode passar. Aí aqui só pra gente encerrar, de onde é que vem a parte da gengiva, né? De onde ela vai vir? A gengiva vem de onde? A gente já sabe que são dois tipos, marginal livre e a inserida, e que entre os dentes tem um triângulozinho de gengiva que a gente chama de papila interdentária, né? A gente já sabe disso. E aí, de onde é que ela aparece? É simples, é daqui, ó. A gengiva, ela vem dessa região aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é órgão do esmalte. Presta atenção. Calma, calma, calma. Isso aqui, ó, é órgão do esmalte. Presta atenção. Aí, o órgão do esmalte, né? Como é que ele funciona? Eu tenho epitélio externo, interno e eu tenho retículo estrelado. Epitélio externo, epitélio interno e retículo estrelado. Certo? Isso aqui é o órgão do esmalte que vai formar o esmalte do dente. Depois de um tempo, sabe o que acontece com ele? Ele vai, vamos dizer assim, murchando. Quando ele forma lá o esmalte, ele murcha. E aí ele se transforma numa coisa que a gente chama epitélio reduzido. Aí clica a próxima, só para ver se as meninas entendem. Ó, tá aqui a formação do dente, Murilo. Tá aqui a formação do dente, certo? Então a coroa está sendo formada, tá? Aqui ao redor dessa coroa, eu vou ter o órgão do esmalte. Certo? O órgão do esmalte, depois que ele forma esse esmalte da coroa, ele murcha como se ele não existisse mais. E ele vai se transformando numa coisa que a gente chama de epitélio reduzido do esmalte. E na fase de coroa, vocês lembram que eu digo assim, tem uma fase lá da fase da coroa que não forma mais esmalte, mas a gente tem uma proteção em cima daquela coroa. Essa proteção quem é? É o epitélio reduzido do esmalte. Esse epitélio reduzido do esmalte, quando o dente vai erupcionando, ó, ele vai invaginando. Aí ele vai ficando aqui, nessa região. E aí, nessa região, ele forma uma parte da gengiva, que a gente chama de epitélio juncional, que é a parte do epitélio que vai unir a gengiva ao dente. Será que ficou claro? De novo, vamos lá. Vamos explicar. O periodonto de sustentação, ele veio todo do folículo dentário. Todo. Certo? Epitélio de sustentação. Não tem nada a ver com o órgão do esmalte. Não tem nada a ver com papila dentária. Não tem nada a ver com germe dentário. Periodonto de sustentação, ele vem do folículo. Certo assim? Aí a gente viu que o folículo dentário, né, tá ali envolvendo, tá as células ectomesenquimais ali, aí ocorre aquela indução toda e aquelas células ectomesenquimais do folículo se transformam em semitoblasto, teoblasto, fibroblasto, vai formando cada parte do periodonto de sustentação. Todo mundo entendeu isso? Aí a gengiva. A gengiva, ela tá ao redor da raiz. Vocês acham?
vocês acham? Ela está grudada na raiz? Não. Né? A gengiva, ela tem 3 camadas. A gengiva tem tecido conjuntivo e a gengiva tem 2 epitélios, o epitélio externo e o epitélio juncional. A gengiva se gruda no dente a partir desse epitélio juncional. Então, ó, a gengiva de um paciente saudável, ela é bem grudadinha no dente, certo? E ela é grudada como? Como é que ela colou aqui? Ela colou por meio desse epitélio juncional. E como esse epitélio juncional é formado? Ele é formado a partir do epitélio reduzido do esmalte. E quem é o epitélio reduzido do esmalte? É o epitélio, volta um. É o retículo estrelado, epitélio externo e interno murcho, que não serve mais para nada. Ele produziu o esmalte e pode passar. E aí depois que ele produziu o esmalte, ele fica aqui, ó, garantindo a proteção da coroa. Quando a coroa vai irromper e rasga esse epitélio reduzido do esmalte que estava aqui em cima, aí esse epitélio ele desce e ele vai, ó, se localizar no colo do dente. E aí ele se transforma em epitélio juncional, que vai grudar essa região no dente e formar o periodonto de proteção. Deu para entender agora? Então, ó, a parte de gengiva não tem a ver com o folículo dental, porque a parte de gengiva é periodonto de proteção. Quem vem do folículo dental é o periodonto de sustentação. Ficou claro? Daquele jeitinho que a gente viu lá, as células do folículo dentário é ectomesenquimais, ali ao redor. Na hora que a dentina é formada, a bainha de reto já sumiu, restos epiteliais de malacês deixam espaços. Odontoblastos da dentina induzem essas células ectomesenquimais do folículo dentário a se transformar em cementoblasto, osteoblasto e fibroblasto. Aí cada um vai formando ligamento, cemento e osso. Aí já a gengiva não. A gengiva vem de onde? Do epitélio reduzido do esmalte. Quem é o epitélio reduzido do esmalte? Era o órgão do esmalte, né? Que murchou depois que produziu o esmalte da coroa. Ele perdeu a função. Ele não precisava mais formar aquele esmalte. Porque lembra que eu disse para vocês que esmalte, depois de terminar, ele não é mais produzido? Não é? Então fica só aquela camadinha ali, ó, de epitélio reduzido do esmalte ali em cima, só protegendo a coroa. Quando a coroa rompe, esse epitélio que estava aqui se transforma em gengiva. E principalmente em quê? Em epitélio juncional, que é o que gruda essa gengiva no dente. Ficou claro agora? Deu para entender? Acho que acabou. Vamos estudos. Aí agora, deixa eu ver se o Jade já liberou o rolê lá para nós. Respondeu. Jade, é isso mesmo. Eu queria ir lá para o laboratório de microscopia e eu queria a lâmina de capuz. Ou, a de capuz. Ei, peraí, o negócio pra mostrar, calma. Onde é que vão? Eu ia trocar de novo. Não, só um segundo. Mas hoje não é só P1? É, só a P1. E quem é a Pedro? Nós, eu sou na frente. Quem é a P1? Eu dividi lá no começo. Nós estamos na P1, pô. Nós somos Pedro. Ó, Não. o que é que a gente vai ver lá? Prestem atenção. A gente vai ver essas lâminas. A lâmina que o Jadiel vai mostrar lá, ou é a fase de campânula, ou é a fase de capuz. Aí o que é que
que vocês vão observar? Eu quero que vocês observem exatamente isso aqui, ó. Dá pra ver? Dá? Passando? Não? Deixa eu ir levantar. Ó, o que é que vocês vão